Vamos fazer uma revisão rápida sobre polinômios ou função polinomial, mais comumente chamada de polinômios. Polinômio ou função polinomial é uma função que vai de complexos em complexos, definida pela sentença a n x elevado a n menos 1 x elevado a n menos 1. Algebricamente é isso daqui, onde x, a variável x é um número complexo e n é um número natural. Cada termo que acompanha a variável n é um coeficiente. Agora, esse coeficiente é um coeficiente pertencente aos números complexos. Se o termo de maior grau, o coeficiente dele for diferente de zero, então nós falamos que o grau desse polinômio é de grau n. E o termo sem a variável é chamado de termo independente. Independente de quem? Independente da variável. É o TI, termo independente. Veja alguns exemplos. Nesses exemplos aqui, tem o P de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Veja bem, o coeficiente dominante é o 2, ó. Por que ele está com o termo de maior grau? Esse é um polinômio de grau 2. Grau 2. Os coeficientes são 2, menos 3 e 1. 2 elevado a 2, elevado a 1, elevado a 0. Tem todos os coeficientes, nenhum nulo. G de x já é um polinômio de grau 4. O maior expoente aqui é o 4. O coeficiente dominante é o 3 e o termo independente é o 1. Veja bem, eu não tenho x ao cubo, então o coeficiente é 0. Não tenho x ao quadrado, então o coeficiente é 0. O coeficiente de x é menos 2 e o termo independente é 1. Que seria um valor numérico de um polinômio. O valor numérico de um polinômio é quando você substitui a variável pelo número e identifica o valor numérico. Vamos ver aqui. Veja que eu tenho um polinômio P de x, que é 2x à quarta menos 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Um polinômio de grau 4. Eu quero saber o valor numérico para o número i. O valor numérico para o número i é só você fazer o P de i. O que é o P de i? É uma função polinomial, então todos os x vai substituir por i. 2i à quarta, 3i ao quadrado, mais 2i menos 1. Você resolve, quanto é i à quarta? Potências de i. I elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é 1, i elevado a 2 é menos 1, i elevado a 3 é menos i. 1i menos 1 menos i. I elevado a 4 é um múltiplo de 4, dá igual a i elevado a 0, dá 1. Então eu tenho P de i igual a 2 vezes 1 menos 3 vezes i elevado ao quadrado menos 1 mais 2i menos 1. Ó, que dá 2, que dá 3, 5. 5 menos 1, 4, mais 2i. O valor numérico no polinômio P de x para o número i é 4 mais 2i. Esse é o valor numérico dele. Então, o que é um valor numérico? Basta você substituir o x pelo número e encontrar o valor, a imagem daquele número para aquela função, para aquele polinômio. Quando o valor numérico de um número for igual a 0, quer dizer que aquele número é raiz do polinômio. Veja bem, seja p de x igual a 2x ao cubo menos bx ao quadrado mais 2x menos 4. Se o número 2 é raiz de p, então calcule o valor de b. Quando afirmou que o 2 é raiz de p, está falando isso, ó, que o p de 2 é igual a 0. Está afirmando isso. Toda vez que falar que o número é raiz, o que o valor numérico daquele número é raiz, é 0, quer dizer que o número é raiz do polinômio. Se o valor numérico é 0, ele é raiz. Se ele é raiz, o valor numérico é 0. Então, se nós substituirmos aqui, nós teríamos 2 vezes 2x ao cubo, 2 vezes 2 ao cubo,
menos b vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, menos 4. Isso é igual a zero. 2 ao cubo, 8 vezes 2, 16, menos 4b, mais 4, menos 4 igual a zero. 4 menos 4, 0, menos 4b é igual a menos 16. Multiplica por menos 1, passo 4 dividindo, b é igual a 16 sobre 4, b é igual a 4. Então, quando ele afirmou que o número 2 é a raiz desse polinômio, ele está afirmando que o b vai valer 4, porque só vai ser raiz se o b for igual a 4. Uma ideia de raiz. Quando que eu posso afirmar que dois polinômios são iguais, igualdade de polinômios? Primeiro, se o grau de P for igual ao grau de P do Q, tem que ser de mesmo grau, e os coeficientes correspondentes e coeficientes iguais. Que é isso? É uma identidade, pessoal. Para dois polinômios serem iguais, eles têm que ser idênticos. O que é idêntico? Ser de mesmo grau e todos os coeficientes que tem um com o termo do grau é igual ao coeficiente do outro com o mesmo termo do grau. Tá joia? Uma parte importante é falar sobre a divisão de polinômios. Todo mundo aqui sabe dividir. Espera-se que sim. Então, se você sabe dividir, quando você vai pegar e dividir 5 dividido por 3, dá por 1 vezes 3, 3, subtrai do 5, sobra 2. O que significa isso? O 5 era o dividendo, ele é igual ao divisor 3, vezes o quociente 1, mais o resto 2. Teorema da divisão de Euclides. Bom, na divisão de polinômios é a mesma coisa. Se eu tenho um polinômio p de x e vou dividir ele por um polinômio d de x, eu vou encontrar um quociente que é de x e um resto rx. E esse será um resultado tal que sempre vai valer o seguinte: p de x, polinômio dividendo, é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Que vale para números inteiros, vale para os polinômios na divisão. Aquela mesma teoria lá, método da divisão por Euclides. Então você tem essa noção aqui. Isso é muito importante? É muito importante. Por quê? O que eu tenho que saber disso daí? Agora você tem que saber o que o grau do dividendo tem que ser menor que o grau do divisor. E o grau do quociente, ó, o grau de P menor, grau de P maior ou igual ao grau do divisor, para poder dividir. O grau do quociente, o polinômio que você vai encontrar no quociente é igual a quem? Ao grau do polinômio dividendo menos o grau do divisor. A diferença é o grau de Q. E o grau de E do resto? O polinômio resto tem sempre um grau menor que o grau do divisor. Por quê? Porque se for igual ainda dá para dividir. Se for maior ainda dá para dividir. Então sempre tem que ser menor que o grau do divisor. A teoria da divisão é bastante importante, pessoal. Método das chaves. Você pode seguir a identidade aqui. Lembrando que esse polinômio aqui é de grau esse menos esse. E o resto é de um grau
menor que o grau do divisor. Vamos ver uns exemplos agora. Após essa revisãozinha rápida aí sobre teoria dos polinômios, só para a gente dar um início aí, vamos fazer aqui uns 3 exercícios sobre divisão de polinômios, igualdade de polinômios, valor numérico, raiz. Vamos ver esse primeiro exercício aí, faça a leitura e tente resolver. Bom, acredito que tenha conseguido resolver o exercício aí. Fala que dado o polinômio a, x e bx, tal que ax é igual a bx mais 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1. Se menos 1 é raiz do polinômio a e 3 é raiz do polinômio b, determine o valor a numérico de a3 menos b menos 1. Então eu quero saber o valor numérico do a3 subtraído do valor numérico do b menos 1. Bom, se menos 1 é raiz de a gente pode afirmar que o a de menos 1 é zero. Se 3 é raiz de b, então a gente pode afirmar que b de 3 é zero. Então vamos, como a gente quer encontrar o a de 3 e o b de menos 1, vamos substituir no polinômio. Eu teria aqui os quê? Que o a de 3 é igual a B3 mais 3 vezes 3 ao cubo mais 2 vezes 3 ao quadrado mais 3 mais 1. Vamos fazer direto isso daqui, ó. A3 é igual. Quanto é o B de 3? B de 3 é zero, porque 3 é raiz de B. Mais 3 vezes 3 a cubo é 3 a quarta. 3 a quarta é 81. Mais 2 vezes 3 ao quadrado, 2 vezes 9, 18. Mais 3, mais 1. 21, 104. 21, 102, 103. Então, a de 3 é igual a 103. Certo? 8, 9, 10, 13, 20, com 80, 103. Agora vamos fazer quem? O b de menos 1. B de menos 1, eu vou fazer o que? Substituindo o polinômio aqui, ó. O menos 1. Vai ficar a de menos 1 é igual a b de menos 1 mais 3 vezes menos 1 ao cubo mais 2 vezes menos 1 ao quadrado mais menos 1 mais 1. Então o a de menos 1 é zero. 0 é igual a b de menos 1, menos 1 ao cubo, menos 1 vezes 3, menos 3, menos 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2, menos 1 com menos 1 com mais 1, 0. Passa aqui, ó, para o segundo membro, fica 3 positivo, menos 2, igual, mantém no segundo membro b de menos 1. B de menos 1 é igual a 1, então. B de menos 1 é igual a 1. A de 3 é igual a 103. Portanto, a de 3 menos b de menos 1, pelos resultados encontrados, é igual a 102. Resposta C de coração. O exercício envolvia valor numérico, raiz de um polinômio, e encontrou esses valores. Caiu na SPSEX.
Olha esse exercício que também caiu no concurso militar da SPSEX. Ele fala o seguinte: dado o polinômio Q de x que satisfaz a igualdade, igualdade de dois polinômios, o produto de um do primeiro grau com um do, vai dar um do terceiro. Para dar um do terceiro grau, esse polinômio Q de x é do segundo grau, você já sabe disso. Sabendo que 1 e 2 é raízes, ou são raízes desse polinômio x ao cubo mais ax ao quadrado menos x mais b, determine o intervalo no qual o q de x é menor que zero. Na realidade, como o q de x ele é de grau 2, a gente vai encontrar ele caindo numa inequação do segundo grau. O que eu faço para encontrar o q de x? Basta passar o x menos 1 dividindo. Mas para dividir, eu posso encontrar antes o valor do a e do b. Fazendo o que para encontrar o valor do a e do b? Substituindo as raízes. Se é raiz, quando eu substituo aqui no lugar do x, vai ter que dar igual a zero. Então, se eu substituo x igual a 1, ó, x igual a 1, nós vamos ter o quê? 1 ao cubo mais a1 ao quadrado menos 1 mais b igual a zero. Isso vai me gerar um resultado igual a mais b igual a zero. Veja bem aqui, ó. Aqui dá 1 positivo e aqui dá 1 negativo. Sobra a mais b igual a zero. Agora eu substituo x igual a 2. Se eu substituir x igual a 2, então nós teremos 2 ao cubo mais a vezes 2 ao quadrado menos 2 mais b igual a zero. Isso vai me dar o quê? 2 ao cubo 8, 8 menos 2, 6. 2 ao quadrado, 4a mais b mais 6 vai para o segundo membro, menos 6, ó, igual a menos 6. Tem duas equações. Essa primeira equação dá para escrever como? Dá para escrever que b é igual a menos o a. Ó. Se a mais b é zero, b é igual a menos o a. Como nós substituímos as raízes, se eu pego o b que é igual a menos a e substituo aqui, eu vou ter 4a menos a igual a menos 6. Ó. 3a igual a menos 6. A igual a menos 2. Se o a é menos 2 e o b é o oposto de a, b é igual a 2. O nosso polinômio ficaria escrito x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x mais 2. Ó. É igual a quem? X menos 1, que multiplica Q de x. Que nós queremos quando o Q de x é menor que zero. Bom, se eu passar esse termo dividindo, Q de x é o quociente da divisão do polinômio do terceiro grau por um do primeiro grau, que vai no segundo grau, como havíamos dito. Então, eu teria aqui x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x mais 2 dividido por x menos 1. Isso é igual a Q de x. Dá para fazer por fatoração isso daqui, tá? Ou você pode fazer também por divisão pelo método de Brillouin, acredito que vocês já tenham visto. O método de Brillouin fala o quê? Toma todos os coeficientes do dividendo, todos os coeficientes que aparecem e os que não aparecem. O grau 3, grau 2, grau 1 até o grau 0. Então aqui é 1, depois eu tenho menos 2, depois eu tenho menos 1, depois eu tenho 2. Alguns colocam aqui na frente, outros lá no final, eu coloco aqui na frente. Faço o que agora? Pego a raiz do divisor. Quem é a raiz dele? O número que deixa ele igual a zero. X igual a 1. Jogo aqui 1.
Agora eu vou aplicar a minha divisão. Sempre abaixo o primeiro termo, que é do coeficiente dominante. Aí você vai fazer o quê? Multiplica pela raiz, faz vezes. Aqui, ó. E o resultado que deu, você soma com o próximo coeficiente. 1 vezes 1, 1 com menos 2, menos 1, ó. Aí multiplica novamente, ó. Sempre pela raiz. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2, ó. Multiplica novamente com a raiz, ó. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 com 2, 0. Se deu 0, quer dizer que deu uma divisão exata. Porque o 0, o último termo aqui é o resto. Não tem mais coeficiente para ser dividido. Quem foi o último termo que você encontrou é o resto da divisão. Realmente, esse termo dividido por esse tem que dar resto zero. Por quê? Porque a gente já viu que 1 é a raiz desse polinômio dividendo. Quando eu divido 1 do terceiro grau por 1 do primeiro grau, eu encontro 1 do segundo grau. Onde esse 1 do segundo grau tem os coeficientes que aparecem aqui, ó. 1x ao quadrado menos 1x menos 2. Quem é esse polinômio? É o meu polinômio que é de x. Só que eu quero saber quando que ele é menor que 0. Então ele está perguntando o que para nós? Está perguntando quando que x ao quadrado menos x menos 2 vai ser menor que 0. Ou na equação de segundo grau, encontra as raízes. A soma dá 1 e o produto dá menos 2. Menos 1 e 2. Ó. São as raízes. Na equação de segundo grau, o gráfico é uma parábola com cavidade voltada para cima. Passa no menos 1 e no 1, 2. Ó. Você faz um esboço da parábola, revisando parábola aqui, função do segundo grau, com cavidade voltada para cima. Por quê? Porque o termo que multiplica o x ao quadrado é 1, ele é positivo. À esquerda do menos 1, o sinal da função é o que? É o sinal do y. Como está acima do eixo x, o y é positivo. Entre menos 1 e 1, o gráfico está abaixo do eixo x. Abaixo do eixo x, o y é negativo. À direita do 2, o gráfico que está acima do eixo x é positivo. Nós queremos menor que 0. O número menor que 0 é um número negativo. Bolinha aberta. Por quê? Porque não tem o sinalzinho de igual. Bolinha aberta aqui. Bolinha aberta aqui. Então, Q de x é menor para quem? Para o intervalo numérico compreendido em menos 1 e 2. Os dois abertos. Ah, tem um sinalzinho de igual que eu não estou enxergando com meu óculos. Tem um sinalzinho de igual aqui, ó. Portanto, a bolinha é fechada. Desculpa aí, pessoal. E aqui o sinal é fechado, colchetes para dentro. Vai do menos 1 ao 2. Alternativa C. Um exercício que envolvia a raiz, sisteminha do simples, divisão de polinômios, utilizando o método de Brillouin, e uma inequaçãozinha do segundo grau. Tudo em um único problema que caiu no concurso. Eu achei esse exercício muito legal, mas muito legal mesmo. Olha só que exercício simples. P de x caiu no concurso da SPSEC 2017. Da P de x, que é um polinômio do quarto grau, e pede valor numérico para x igual a 89. Aí é simples, né? Só fazer 89 à quarta, mais 4 vezes 89 ao cubo, mais 6 vezes 89 ao quadrado, 4 vezes 89. Pegar esse resultado, somar tudo com 2017, você tem o resultado final. Só que tinha uma sacada aí. Esse que é o bacana do exercício. Você perceber que isso daqui, ó, é um binômio. Pode ser escrito assim, ó. X à quarta mais 4x ao cubo
mais 6x ao quadrado mais 4x mais 1, mas é mais 2017. Então está faltando 2016 mais 2016. Ó. Por que eu escrevi assim? Porque eu tenho aqui o coeficiente 1, 4, eu observei isso, ó, 6, 4. Isso aqui é o quem? É a linha do triângulo de Pascal. 4 sobre 0, 4 sobre 1, os binômios. 4 sobre 2, 4 sobre 3 e o 4 sobre 4. Eu tirei ele de 2017 e coloquei aqui, ó, que é o meu 1 aqui, que é o 4 sobre 4. Ou seja, todo esse termo aqui de verde, até aqui ó, pode ser escrito como P de x é igual ao binômio de Newton, x mais 1 elevado a 4 mais 2016. Se você percebesse isso, você já escrevia assim rapidinho, já fazia o quê? Então, P de 89 é igual a 89 mais 1 a quarta mais 2016. Isso é igual a 90 a quarta mais 2016. Mesmo que você não saiba 90 a quarta, você sabe que se 90 está elevado à quarta, vai ter 4 zeros no final. Somado com 2016, vai dar um resultado igual a 2016, mais alguns números aqui na frente, que é 9 a quarta. O único resultado que tem em 2016 ali é a letra D. 9 a quarta é 6.561. Resposta D. De muito legal esse exercício aqui, ó. Pensa bem quantos não perderam tempo fazendo ele elevado à quarta aqui e resolveram. Isso aqui você ganharia um tempo muito precioso. Espero que tenham compreendido. Esse exercício também vocês devem ter feito a leitura e é bem interessante. Por quê? Porque dá para a gente falar sobre um novo teorema, que é o teorema do resto. Quando você divide um polinômio por um polinômio do primeiro grau, o resto da divisão é o valor numérico da raiz do polinômio divisor. Como assim, Ronaldo? Ó, ele fala o seguinte: dividindo-se o polinômio P de x de quarto grau por x menos 3 e por x mais 2, os restos são iguais. Nesse caso, o valor do k é... Os restos são iguais. O valor do k é... Quando ele falou do resto, se a gente pegar aqui o P de x e dividir por x menos 3, você vai ter um quociente Q de x e um resto R. Onde esse R aqui vai ser de grau 0. Por que de grau 0? Ou o resto nulo, porque é 1 de grau 1, vai dar 1 de grau menor que 1. Se você escrever isso daqui assim, ó, P de x, então é igual a x menos 3 vezes Q de x mais R. Pega a raiz desse polinômio divisor aqui, ó. Que é a raiz do x menos 3? Que é o número que deixa ele igual a 0? O 3. 3 é a raiz. Se a gente pegar a raiz e substituir ali, eu vou ter o seguinte, ó. P de 3 é igual a 3 menos 3 vezes Q de x mais R. 3 menos 3 dá 0. 0 vezes Q, 0. 0 mais R. R, ó. Sempre que você dividir um polinômio por um do primeiro grau, o resto da divisão é o valor numérico da raiz do divisor. Então, o resto é igual ao P de 3. O resto é igual ao P de 3. Mas o resto dessa divisão é igual ao resto dessa. Só que o resto dessa vai ser quem? O P da raiz, porque ele também é do primeiro grau.
P de raiz de x mais 2 é menos 2, ó. É a raiz. Então isso daqui, o resto é igual ao P de menos 2. Ou seja, quando a gente determina esse teorema do resto, a gente determina que esse exercício está falando que o P de 3 é igual ao P de menos 2, porque eles têm o mesmo resto. E a gente faz as devidas substituições. A partir de agora é só continuar. Quem que é o P de 3? 2 vezes 3 à quarta menos 5 vezes 3 ao cubo mais 3 vezes K menos 1 é igual P de menos 2, 2 vezes menos 2 à quarta menos 5 vezes menos 2 ao cubo menos 2K menos 1. Aqui dá 81, 162. 5 vezes 27, 5 vezes 7, 35. Menos 135. Mais 3K. Esse menos 1 pode cancelar com esse menos 1 aqui, ó. 2 à quarta, 16 vezes 2, 32. Posso trazer para... Deixar aqui 32. 2 ao cubo, 8. 5 vezes 8, 40. Menos com menos mais, 40. Menos 2K. Vou voltar aqui e continuar daqui. Ó. Já vimos aqui a ideia do teorema do resto. Isso dá... Continuando a resolução aqui, 3K, traz o 2K para o primeiro membro, mais 2K é igual a 32 com 40, 72, 162 tira 35, se fosse 165 dava 30, dá 27, vai para lá menos 27 para o segundo membro. 5K é igual a 45. K é igual a 45 dividido por 5, 9. Para que esse polinômio, quando dividido por x menos 3, quando dividido por x mais 2, dê o mesmo resto, o K tem que valer 9. Letra B de belíssimo exercício. Lembre-se do teorema do resto. Quando ele vale o teorema do resto? Quando o polinômio divisor for do primeiro grau. Se ele for do primeiro grau, sempre vai valer o teorema do resto. O resto é igual a quem? Ao valor numérico de P para a raiz do divisor. Sempre dessa forma, pessoal. Fechando a sala, eu sei que não foi estudado gráficos de funções polinomiais ainda, mas veja bem, é dada uma função polinomial representada no gráfico, a função polinomial P de x de grau 4, então ela tem 4 raízes, veja bem aqui ó, onde ela intercepta o x, então já está mostrando as 4 raízes, são 4 raízes reais, de 0 a 5, intervalo de 0 a 5, e fala para a gente determinar o seguinte: o número de raízes de P de x mais 1. Se eu pegar o polinômio P de x e somar uma unidade a ele, quantas raízes ele vai ter? Quantos valores de x? Gente, era muito simples. É só perceber aqui o seguinte. Passa um para o segundo membro. Eu quero saber quando que P de x, quantos x existem, tal que P de x é igual a menos 1. Esse é o gráfico de P de x. Esse é o gráfico de P de x. Menos 1 está aqui, ó. Menos 1 é a imagem y, um valor numérico. Ó. Quantas vezes corta o eixo? O gráfico corta nesse ponto e nesse ponto. Ó. Ou seja, existem quantos números reais que formam par ordenado com menos 1?
Quantos números existem? Um x1 e um x2. Então existe o p de x1, que dá menos 1, e o p de x2, que dá menos 2, que dá menos 1. Olha só, então ele tem quantas raízes esse polinômio aqui, quando eu somo 1 ao p de x? 2 raízes, 2 soluções, x1 e x2. Ó. Que molezinha, nós vamos ter esse argumento aí. Bem legal o exercício. Pode ter enganado algumas pessoas. Tá joia? Bom, pessoal, espero que tenham recebido a mensagem aí. Essa revisãozinha rápida de polinômios aí foi bem sucinta, tá? Espero ter contribuído, espero que saiam bem nas suas avaliações aí, que tudo transcorra bem, todos estejam bem, que tudo dê certo.